Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo de Botafogo. E hoje, obviamente, um pouquinho mais tarde, acabou que eu fiz um pouco em cima aqui desse segundo vídeo do canal nesta quinta-feira, o vídeo anterior, onde eu falei aí da minha opinião sobre o time do século, que não deixa de ser um TBT, deixa de ser um TBT aí relembrando os jogadores do Botafogo no século, alguns nem tão agradáveis, mas a gente só falou dos melhores, Então vamos falar agora, vamos chegar aqui para o momento histórico, TBT do Brown, sendo publicado um pouco mais tarde. Se você não quiser ver agora, você vai poder ver de madrugada, ou você vai poder ver amanhã de manhã, que seja, o vídeo tá aqui. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ainda mais nesse momento de quarentena que fica difícil aqui a gente se comunicar com vocês, o alcance ele tá realmente ruim, então visite todos os dias no meu canal no YouTube para ver se você não perdeu nenhum vídeo e também me siga nas redes sociais, @BrownOficial no Twitter e @BrownFogo no Instagram. Pessoal, antes de começar uma explicação a respeito do último vídeo que eu publiquei sobre a seleção do século, aí os jogadores que eu escolhi para compor um time de 11 titulares, vamos dizer assim, misteriosamente, a parte da lateral esquerda não foi. Na hora eu fiz todo um contexto, contextualizei os jogadores que tinham lá a opção dos jogadores na enquete, quem que eu escolhia, algumas outras opções, e simplesmente sumiu do vídeo, na edição. Então, só para deixar claro, eu escolhi o Diogo Barbosa, tinham 3 opções lá, o Cortez, o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa. Dentre essas 3, eu escolhi o Diogo, apesar do pouco tempo de casa, pouco tempo de Botafogo. Eu acho que ele foi o melhor dos 3 e a gente tem aí outros laterais que talvez pudessem estar nessa lista aí do Globo Esporte. Júlio César, Luciano Almeida, mas não sei se é o caso. Eu particularmente escolhi Diogo Barbosa, Eu acho que um lateral com pouco tempo para você ver como é a precariedade do Botafogo nas laterais, Então, tá esclarecido para você que não entendeu. Pô, cara, o cara não falou do lateral esquerdo, então até isso, teve um erro na edição e agora tá tudo certo. E vamos agora pro TBT do Brown e relembrar o passado. Pessoal, vocês conhecem a famosa pulada de cerca? Calma que eu não tô falando o que vocês estão pensando, eu tô falando de futebol. Tô falando aqui de sair de um clube e ir para o rival. A torcida do Botafogo sabe disso muito bem e da pior maneira, talvez, nos últimos anos. A gente vê alguns jogadores do Botafogo saindo diretamente para os seus rivais, de maneira até da porta dos fundos, de uma forma que não é muito legal. São alguns casos nos últimos anos. Eu falei aqui até no último vídeo sobre o Dodô, que saiu do Botafogo para o Fluminense no ano seguinte. O William Arão, recentemente, é o caso que repercutiu bastante lá em 2015, parou no Flamengo em 2016. O próprio Clayton, volante, que não era nem tão querido assim, mas saiu do Botafogo no ano de 2006 e foi jogar no Flamengo em 2007. Pois agora eu vou contar algumas historinhas muito interessantes a respeito de pulada de muro em relação a jogadores que saíram dos rivais e pararam no Botafogo e acabaram se dando muito bem. Eu começo pela primeira história, rapaziada, a história de Didi. Didi começou a sua carreira como juvenil a partir ali do ano de 1944. Em 46, 2 anos depois, começou a sua carreira como profissional, migrando ali por alguns clubes, pequenos do futebol carioca, até parar no Fluminense, onde ele teve o primeiro grande destaque da carreira. Em um dos maiores rivais do Botafogo, Didi jogou de 1949 a 1956, e no tricolor o Didi jogou muita bola. Em 298 jogos com a camisa tricolor, Didi anotou 91 gols e representou o Fluminense além das Laranjeiras. Na inauguração, por exemplo, do Maracanã, em 1950, foi no dia 16 de junho, foi junho de 1950, o Didi jogou pela seleção carioca. Foi um amistoso entre seleção carioca e seleção paulista, inaugurando o palco, o grande palco do futebol brasileiro, e a primeira bola na rede da história do Maracanã foi do até então tricolor Didi. Além disso, a primeira Copa que o príncipe etíope disputou na sua vida, a primeira Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira, em 1954, foi quando Didi estava no Fluminense. Didi, portanto, tinha tudo para se consagrar como um grande ídolo da história do Fluminense, quase 100 gols com a camisa tricolor, campeonato carioca conquistado, que na época era muito importante, representação do Fluminense na Copa do Mundo de 1954, marcou o primeiro gol da história do Maracanã. Aí entra o Botafogo na parada, com aval de João Saldanha. João Saldanha assumiu a direção do Botafogo na década de 50 e queria montar um escrete de respeito para que o Botafogo voltasse a se sagrar
campeão carioca. O título não vinha há 8 anos e João Saldanha decidiu montar um plantel de respeito. Um cara que ele estava muito de olho para realmente fazer essa ligação desse timaço, né, que já acontecia, que já tinha com o Nilton Santos, já tinha Paulo Valentim, já tinha Garrincha. Faltava um cara para ligar esse meio-campo, para ser realmente o cérebro dessa equipe. Esse cara era Didi. Só que à época o presidente do Fluminense relutava, ele fugia, né, realmente das negociações, ele realmente não queria negociar. Era um bom dinheiro, era um bom negócio para o Fluminense, para ajudar nas finanças do Fluminense. Seria um bom negócio para o Botafogo estar contratando um jogador de alto escalão mundial, mas o cara era muito apegado ao Didi. O presidente era Antônio Leite, que negociava tanto com o jogador, que queria jogar no Botafogo, queria se transferir para o Botafogo, acreditava num bom projeto, via uma boa chance de montar realmente uma seleção que foi montada, e assim como a participação, né, do João Saldanha e do presidente do Botafogo, Paulo Azeredo. E o Botafogo estava disposto a arcar com todas as pendências que o Fluminense queria, né? O limite que o Fluminense impunha, né? Ó, a gente só negocia o Didi por esse valor e o Botafogo decidiu colocar o dinheiro na mesa. O valor de 1.757.000 cruzeiros, que dá aproximadamente ali 640 mil reais nos dias de hoje. Naquela época isso era uma transação muito grande para os negócios envolvendo futebol. Não tinha como relutar, bastava o presidente Antônio Leite do Fluminense aceitar a proposta, não tinha como, não tinha o que fazer, mas ele tentou uma última jogada muito ingênua, ele pediu que o Botafogo pagasse uma taxa referente à questão de impostos, né? Eu não consegui achar exatamente qual era o valor, mas esse valor não chegava nem a R$1, né? Era questão de moedas que faltavam para que a transação fosse feita, e o Antônio Leite não aceitaria assinar a papelada se as moedas não fossem entregues e se o valor total não fosse quitado. O que o Paulo Azeredo fez? Desceu da reunião, foi lá no carro, arrancou as moedas que estavam lá na parte ali do carro dele, né, para pagar um café, o que fosse, pegou as moedas e tacou assim na mesa e falou: agora a gente tem todo o dinheiro, tá aqui a taxa que você tanto queria, basta assinar e o Didi vai ser jogador do Botafogo. Não tinha o que fazer. Didi então se transferiria para o Botafogo e o resto é história, né, cara? Mais de 3 campeonatos cariocas, Copa Rio-São Paulo, representou o Botafogo nas Copas de 58 e 62. Didi, o príncipe etíope, que seria batizado após as Copas do Mundo e também aos grandes jogos que efetuou vestindo a camisa do Botafogo como o grande folha seca. E o cara era pé quente. Logo no seu primeiro campeonato carioca disputado com a camisa do Botafogo, em 57, o Botafogo foi campeão, com uma partidaça de Didi na final, 5-2 em cima do antigo clube, o Fluminense. E aí, depois disso, o Didi tinha feito uma promessa. Ele sairia andando do Maracanã até a sua casa na Zona Sul. Agora, não sei se a casa dele era em Copacabana ou em Botafogo, mas ele foi andando da Tijuca até Botafogo. E isso, na época, né, onde você não tinha tantas ruas, né, enfim, era chão. Então, o Didi foi com a roupa do corpo, com a roupa meião, chuteira, camisa, vou até colocar a foto aqui para vocês, acompanhado da sua esposa e dos torcedores alvinegros. A segunda história diz respeito a um substituto, vamos dizer, o cara que pegou o bastão da mão do Didi quando ele saiu do Botafogo. Eu falo de Gerson, canhota de ouro. Apesar de também ter se destacado muito com as camisas de Botafogo e Fluminense, Gerson foi revelado pelo Flamengo. Ainda muito garoto e ainda compondo ali umas questões, ainda ganhando uma moral, né, no time do Flamengo, Gerson tinha que cumprir algumas funções táticas que talvez outros veteranos, outros jogadores mais cascudos não aceitassem fazer. E ele ficou encarregado de uma missão. Na final em que o Flamengo enfrentou o Botafogo no Campeonato Carioca de 1962. Ele tinha a missão de marcar mano a mano simplesmente Garrincha. O Gerson relutou, ele falou: cara, vocês vão passar a picanha pra mim, né, pra marcar o cara, não tem como marcar o maluco, vocês vão me colocar pra marcar o cara, eu não vou. E aí o pessoal relutou e ele teve que marcar. Ele teve que ir lá, né, fazer o papel de recomposição ali para ajudar o lateral esquerdo do Flamengo a se defender do Garrincha. E aí, dá uma olhada no que ele diz que aconteceu, vou colocar um trechinho aqui de uma entrevista que ele deu. E o que aconteceu? Um baile de Garrincha. A partida foi 3-0 para o Botafogo. 3 gols de Mané. No momento que ele estava desacreditado, era um momento que ele não estava tão bem no Botafogo, mas ele chegou à final e ele decidiu acabar com aquele jogo. Ele acabou com o Flamengo naquele jogo e, consequentemente, com o Gerson, encarregado de marcá-lo. Gerson falou que no terceiro gol que ele marcou, ele não entendeu como o Garrincha passou por ele, porque não havia espaço entre ele e a linha
que acabava um campo em que acabava o campo. Ele imaginou que se ele passasse, a bola sairia e seria tiro de meta para o Flamengo. Quando ele viu, o Garrincha já estava chutando para o gol e ele não entendeu absolutamente nada. O resultado, Gerson não gostou. A situação com o Flamengo estremeceu. Ele não queria ter marcado o Garrincha naquela tarde e decidiu sair do Flamengo, né? E o Flamengo também não fez tanta questão de mantê-lo. Gerson acabou parando. O destino fez com que Gerson parasse no Botafogo de Futebol e Regatas. Assim como na história de Didi, o resto também é história. Em 7 temporadas, o Gerson fez 248 jogos com a camisa do Botafogo, marcou 96 gols, conquistou 2 títulos cariocas, além do Campeonato Brasileiro de 1968, à época era a Taça Brasil. Além da conquista da Copa do Mundo, a pequena Copa do Mundo de Clubes, né, que ele disputou com a camisa do Botafogo em 1968, o torneio de Caracas, que era levado muito a sério, apesar de ser um torneio amistoso, se equiparava para muitas equipes ao Mundial de Clubes. Afinal, os principais times do mundo jogavam em até seleções. Inclusive, o Botafogo venceu a seleção brasileira, a seleção argentina na final em 1968, com o Gerson em campo, um torneio que o Benfica disputou e que diversos outros clubes disputaram. Em todas as edições, até o Real Madrid chegou a disputar, o Peñarol, que era campeão da Libertadores, Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, enfim. O último caso vai de um jogador que foi renegado no Clube de Regatas do Flamengo, foi envolvido numa negociação com o Botafogo, numa troca de jogadores e acabou fazendo a diferença no Botafogo em jogos importantes em sua história. Eu falo de Zequinha. Zequinha chegou ao Flamengo em 1967, fez pouco mais de 20 jogos, sem tanto destaque. Então, o Botafogo e o Flamengo decidiram fazer uma troca. O jogador Zélio iria do Botafogo para o Flamengo e o Flamengo cederia Zequinha para o Botafogo no ano de 1968. E na primeira decisão do Zequinha com a camisa do Botafogo, o que acontece? Botafogo e Flamengo. À época, o time do Botafogo era muito mais forte. O Botafogo era o favoritaço para vencer aquele campeonato. Não só aquele campeonato, mas a Taça Brasil daquele ano que o Botafogo, de fato, venceria. O Botafogo abriu o placar com Gerson no primeiro tempo, mas cedeu um empate. Na metade do segundo tempo, o gol de Dionísio do Flamengo. Quando a partida começava a ficar tensa, o Flamengo começou a endurecer o jogo. Quem desempata a partida e alivia a parada para o Botafogo, ele mesmo, Zequinha, renegado no Flamengo, meteu o gol em cima do Fla e aí abriu o caminho para a goleada do Botafogo. Depois, Roberto Miranda marcaria mais um gol. Na verdade, o Gerson faria o segundo gol dele na partida, marcaria o terceiro gol de pênalti. O Roberto Miranda completaria marcando o quarto nos minutos finais. Botafogo 4-1, sagrou-se campeão da Taça Guanabara. No fim das contas, foi campeão carioca, vencendo o Vasco por 4-0 na decisão. E depois acabou sendo campeão brasileiro. Zequinha se destacou bastante nesse carioca, acabou perdendo a posição, foi reserva no Campeonato Brasileiro, mas também foi campeão, e toda essa situação no Botafogo fez com que ele alavancasse a sua carreira e até chegou a disputar, né? Conseguiu chegar à seleção brasileira. Entre 71 e 72, o Zequinha disputou 5 jogos com a camisa da seleção, né? Não foi muito, mas a gente viu aí um jogador que foi potencializado depois dessa troca. Pulou a cerca, deu certo na carreira. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje, né? Não são histórias tão interessantes, aprofundadas, mas são histórias em comum de que quando a pessoa saía do rival, saía do vizinho e parava no Botafogo, as coisas davam certo para esse camarada. Seja Didi, seja Gerson, seja Zequinha. Um forte abraço, rapaziada. Ficamos por aqui. Amanhã tem muito mais. Valeu, fui!